Dá uma olhada nessas frases, para começar, dá uma olhada nessas frases que eu vou te mostrar agora e vê se você consegue ler essas frases. Então vamos lá. Ó, não importa a ordem das letras dentro da palavra, basta que a primeira e a última estejam no lugar certo para que você entenda o que está escrito. Foi fácil de ler? Então olha essa aqui também. Ó. Vamos ver essa aqui agora então. Por que será que é fácil ler esta mensagem sem pensar muito? Por que você consegue ler isso? Você tem alguma ideia? Você conseguiu ler, apesar de toda essa bagunça aí, textual, digamos, apesar de nenhuma palavra estar escrita corretamente, você conseguiu ler todas. Você consegue ler em primeiro lugar porque o nosso cérebro, ele não precisa que as palavras estejam completas dentro de um texto para que ele entenda. Ele mesmo faz a correção. Ele automaticamente faz a correção. Ele sabe que está errado. Ele sabe que está errado, mas ele faz a correção, passa por cima e busca só o sentido. Basta que as palavras estejam dentro de um contexto para que o nosso cérebro entenda o que está escrito. O que isso tem a ver com o momento da revisão? Calma, eu vou chegar lá. Na nossa redação não é diferente. Quando você acaba de ler, de escrever o seu texto, você está com as informações que você escreveu ainda frescas na sua mente. Ou seja, você já sabe de alguma forma o que está escrito lá. Por quê? Por que eu digo de alguma forma? É claro que você não vai lembrar exatamente como está escrito às vezes. Às vezes você não lembra, mas você sabe qual é a ideia que foi discorrida ali. Às vezes você lembra até alguma coisa que você escreveu, a forma como você escreveu alguma coisa, alguma ideia. Então ela está muito fresca na sua cabeça e se você fizer uma revisão na sequência, o seu cérebro vai preencher alguma lacuna que exista ali. Então se existir algum erro ali ou esteja faltando alguma ideia, como da oração que eu dei o exemplo, você fez todo um período ali longo, mas esqueceu de colocar a oração principal. Pum, ferrou o sentido. Às vezes, como a ideia está muito recente na sua cabeça, você passa direto, você relê ali e você não percebe que está incompleta essa oração. Ou você relê e não consegue perceber que uma vírgula está no lugar errado, para você estar certo. Porque a ideia que deu origem àquele texto está muito recente. Porque o nosso cérebro, ele preenche, ele vai preenchendo possíveis lacunas como você fez com esse texto. Você conseguiu entender o sentido porque o seu cérebro foi preenchendo tudo que estava faltando. Todas as letras que estavam fora do lugar e que não formavam uma palavra da forma correta, o seu cérebro preencheu isso. Então, com um contexto e frases até muitas vezes já recente na nossa cabeça, a gente não consegue enxergar erros. É como disse o Otto Lara Rezende. Ele falou assim, ó, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Então, se você revisar 2, 3 vezes seguidas sua redação logo após o momento que você escreveu, você vai ver não vendo. Você vai ver os erros não vendo. Ou seja, não vai entender que você cometeu um erro. Logo, a leitura após a escrita é completamente ineficaz. Você deixar para revisar sua redação assim que você acabou de escrever, você está jogando seu tempo fora. Não vai servir para nada isso aí. Perda de tempo. Pura perda de tempo. Não adianta fazer isso. Não adianta ler assim que você acabou de escrever. Perda de tempo. Perda de tempo. Tá. Entendi. Eu tenho que revisar, mas não pode ser logo na sequência, porque isso não serve para nada. Serve para nada. Então, quando que eu vou revisar minha redação? Quando? Se eu só tenho aquele exame ali, eu só tenho aquela redação para fazer, eu só tenho aquele exame, em que momento que eu vou fazer isso? Aqui a gente vai entrar na polêmica, né?
Qual seria o mundo perfeito, o mundo ideal? O mundo ideal seria você corrigir no dia seguinte. Porque aí você já está com um distanciamento maior do que você escreveu. Então você vai conseguir captar muito mais erros se for no dia seguinte do que no momento que você escreveu. Só que se você está no exame, você não vai poder... Vamos supor que você está fazendo a redação do Enem, você fez na primeira semana, você fez a redação, você vai voltar lá na segunda semana e vai falar para o professor, para a equipe lá, né, que acompanha os estudantes. Posso rever minha redação, que eu preciso corrigir, eu preciso revisar a minha redação, porque agora que é o momento certo de revisar? É claro que você não vai fazer isso. Então, que não é possível fazer isso. Você tem que fazer no próprio exame. Então, se não dá para fazer no dia seguinte, você tem que distanciar o máximo possível a revisão da sua escrita. O máximo que você puder, dentro do mesmo exame. Você precisa fazer esse distanciamento. Para quê? Para que você tenha um distanciamento não só crítico das ideias que estão escritas ali, como emocional. Muitas vezes, quantas vezes a gente não escreveu um texto e achou aquele texto tão legal, tão assim, ficou tão orgulhoso de si por ter escrito aquilo, que você não foi capaz de mudar mais nada nele. E aí você lê em outro momento e fala, esse texto não está tudo isso não, e inclusive estou vendo até esse erro aqui, ó. Isso aqui está errado. Quer dizer, existe ali também uma proximidade emocional, sobretudo se o seu texto, se aquilo que você escreveu, você gostou daquilo, você achou que ficou bom. Se você achou que ficou bom, pronto, ferrou. Porque você está ali, é o seu filho ali. Quem vai falar mal do próprio filho? Ninguém. Então, precisa desse distanciamento crítico, de saber o que está certo e o que está errado, e o emocional. Então você precisa distanciar o máximo possível a escrita da revisão. E como que você vai fazer isso? Então, o que eu recomendo quando você for fazer a sua redação e o exame? A primeira coisa que você precisa fazer quando chegar, que você receber a prova, é fazer a redação. A primeira coisa. Para que haja esse distanciamento. Primeiro passo, pegar os textos de apoio, ler a proposta de redação, ler tudo calmamente, atenciosamente, meditar naquela leitura. Depois, planejar a redação toda e já escrever na sequência, antes de ter contato com as outras disciplinas da prova. Porque fazendo isso, você vai conseguir, no momento que você for revisar, você já vai estar com uma certa distância do momento que você escreveu. Então, esse seria o primeiro passo. Pelas razões que eu apresentei ainda há pouco, que você precisa ter esse distanciamento, mas também não nos esquecendo que a redação ela tem um peso muito grande em um exame. Ela tem um peso muito grande. Ela equivale a outras disciplinas, na nota, inclusive. Então, você precisa dar a devida importância que a redação tem. Você precisa dar essa importância a ela. Usando o momento em que a sua mente ela está mais descansada, o momento em que ela não está pressionada pelo tempo ainda, para pensar na sua redação e escrevê-la. Professor, mas e essa história aí de que eu posso ter outras ideias depois? Se você não está preparado para pensar, planejar e pensar na redação no dia do seu exame, você precisa de uma inspiração do além, uma inspiração da prova que você vai fazer na sequência. Então você não se preparou o suficiente para a sua redação. Você não se preparou. Quem domina a redação de verdade não precisa de inspiração, uma inspiração a mais para escrever. Não vai precisar do que está escrito na prova. Ainda que a prova te traga outras informações, traga ideias para a sua redação, você precisa descartar isso. É uma facilidade que só vai te prejudicar e não vai te ajudar naquele momento. Então, a preocupação com a redação, ela precisa ser grande. Você precisa usar o momento em que você está em melhores condições para fazer a redação, para depois fazer as outras disciplinas. Porque muitas vezes,
eu não estou dizendo que isso acontece em todas as bancas, mas muitas bancas, as outras disciplinas são alternativas, não são questões discursivas. São alternativas em que, não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais fácil você fazer alternativas do que discorrer uma resposta para uma pergunta. E a redação, ela é uma resposta para uma pergunta. Não sei se você sabe, mas para você escrever uma redação, você precisa transformar o seu tema em um problema, e o problema ele precisa ser feito em forma de pergunta. Então, a redação ela precisa ser priorizada pelo peso que ela tem e para que você consiga distanciar do momento da escrita do momento em que ela vai ser revisada. Bom, mas há aqueles que defendem que a redação ela precisa ser feita aos poucos. Como que é isso? Vai lá, lê a proposta de redação. Aí depois vai lá, faz um pouquinho da prova das outras disciplinas que há naquele dia do exame. Depois volta lá, volta uns 15 minutos depois, não sei quanto tempo que eles estipulam, faz mais um pouquinho da redação. Depois volta lá, faz mais um pouquinho da folha de exame, das outras alternativas, das outras questões, das outras matérias do dia do exame. E fica nesse vai e volta aí. Eu vou te dizer exatamente agora por que isso é ineficaz. Primeiro, se a ideia é ter inspiração, que nem eu te falei, é ter ideias, outras ideias, para ir lá escrever a redação, enquanto você ainda não escreveu, você pode alterar, né? Ou, na verdade não é alterar, você pode escrever, e enquanto você escreveu parcialmente, você pode fazer algumas alterações, em tese. Só que eu não recomendo isso, por quê? Porque essa inspiração que a prova pode te dar, vamos supor que você já escreveu um parágrafo. Você já escreveu um parágrafo inteiro do seu desenvolvimento. Aí você voltou para a prova e começou a fazer as questões e lá você teve uma inspiração para escrever. Você voltou para o seu parágrafo, viu que ele não estava bom e dava para mudar porque você teve uma inspiração. Essa inspiração ela pode ser a sua bênção ou pode ser a sua maldição. A bênção porque pode ser uma ideia, sim, mas eu não descarto que você pode ter outras ideias. Eu não descarto isso. Mas pode ser a sua maldição porque você vai precisar alterar parágrafo que você já escreveu, e se você fizer uma alteração estrutural muito grande, como eu disse, você vai perder muito tempo com isso. Você vai perder tempo, e tempo é a sua maior preciosidade naquele momento, a sua maior riqueza naquele momento. Então, essa inspiração ela pode ser não pode ser bem-vinda dependendo do que você já escreveu para sua redação. Esse negócio de ficar indo e voltando tem outros problemas aí. Um deles é a perda constante de foco na redação e nas disciplinas, nas outras disciplinas, e isso vai fazer você perder mais tempo ainda. Você quer ver? Ó? Esse livro aqui, ó, esse livro, A Única Coisa, ele foi escrito por o Gary Keller e por Jay Papasan. Bom, esse livro ele trata sobre o foco. Na verdade, ele mostra como você aprimorar o seu foco, como você trabalhar com o seu tempo de tal maneira que você foque mais e consiga fazer mais em menos tempo. Então, só na abertura do livro aqui, ó. Espera aí, só um pouquinho aqui. Só na abertura do livro aqui, já no ditado aqui que ele utiliza, um ditado russo, na abertura do livro, ele já mostra os malefícios que a falta de foco pode ter. E ele diz assim, ó, na abertura, um ditado russo, um provérbio russo. Se você persegue 2 coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos 2. Ou seja, ou você foca em uma coisa, ou você foca em outra. Você não vai conseguir focar em 2 coisas ao mesmo tempo, porque você vai fazer mal e porcamente as 2 coisas. Então, nesse livro também ele mostra um gráfico por que você pode perder muito mais tempo
alternando. Ele até diz aqui, ó, fluxo de trabalho interrompido. Por que você pode perder mais tempo alternando do que se você focasse em uma coisa só? No primeiro quadro, no primeiro momento, como que é uma tarefa quando o fluxo de trabalho é interrompido? Que aqui tem um trabalho inicial, que é esse primeiro retângulo em vermelho. Aí tem a troca, e aí tem um intervalo ali e o redirecionamento para entrar uma segunda tarefa, que é essa distração, que ele nomeou como distração. E depois tem novamente uma troca e mais um intervalo para entrar no trabalho, voltar ao trabalho inicial. Já no desenho de baixo, que é o fluxo de trabalho focado, ele mostra que o trabalho com começo e fim sem interrupção, ele, na linha temporal que ele criou aqui, vai ser feito em menos tempo do que se ele fosse interrompido. Bom, e além disso, ó, eu vou colocar aqui a visão do autor e de pesquisadores sobre o que é você fazer uma tarefa alternando. Então ele diz aqui, ó, alternar duas tarefas simples, como assistir à TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Contudo, se você está trabalhando numa planilha e um colega aparece na sala para discutir um problema, a complexidade relativa dessas tarefas torna impossível alterná-las facilmente. Então, assim, uma coisa, você está assistindo televisão e está comendo, ou está dobrando roupas, ou está ali, ou está caminhando e está ouvindo música. A coisa é você fazer duas tarefas simples, que não exige muito processamento mental. E outra coisa é você tentar fazer duas tarefas em que ambas são complexas. Ambas são complexas. Então, o que ele diz aqui, ó? E no caso da redação, a redação é complexa. As questões das outras disciplinas são complexas. Então você está lidando ali com duas tarefas muito difíceis. Então, na sequência ele diz assim, ó, sempre leva certo tempo começar uma tarefa nova e recomeçar a que você largou. E não há garantia de que você vai retomá-la exatamente de onde parou. Ou seja, quando você faz uma parada para começar outra tarefa, para parar e começar outra tarefa, nesse momento em que começa a outra tarefa, você perde um tempo para você verificar ali aquela tarefa, as regras dela. Existe ali um delay ali que você vai perdendo em cada uma dessas trocas. E ele ainda fala, pode ser que você não volte no mesmo ponto em que você parou. Tem mais isso. Ó, há um preço a pagar. O custo em termos de tempo extra gasto com a alternância de tarefas depende de quão complexas ou simples elas são, diz o pesquisador Dr. David Meyer. Pode variar de aumento de 25% ou menos no tempo gasto para tarefas simples, até mais de 100% ou mais para tarefas muito complicadas. Alternar tarefas tem um preço e poucos percebem que o estão pagando. Então, pelo que diz o pesquisador aqui, se você alternar tarefas, e com bastante frequência, né, como é a recomendação e muitas vezes, se alternar tarefas complexas, o risco de você levar mais de 25%, gastar mais de 25% do tempo que você gastaria para fazer uma tarefa só é grande. Inclusive, ele diz aqui que pode chegar até 100% ou mais. Você pode levar o dobro do tempo que você gastaria para fazer primeiro só a redação e depois só as questões. Você pode levar o dobro do tempo. Bom, isso é o que diz aqui, esses autores, né, sobre alternar tarefas. Agora, vamos voltar a falar sobre o foco. Então, o que eles recomendam? Que você foque em uma tarefa só. Isso é que é o mais produtivo. E o melhor custo-benefício
o foco constante ele tem um custo-benefício muito melhor em termos de tempo do que você alternar foco. Esse autor aqui, ó, que é o, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó, que é o Moni Sadhu, nesse livro aqui, Concentração, aqui. Ele fala, esse livro ele é um monge budista, ele trata sobre como você melhorar a sua concentração. Então, sobre o foco, ele faz aqui uma analogia. Eu vou pegar aqui a analogia que ele faz. Ó, presta atenção nessa analogia aqui. Ó. Suponhamos que temos um lápis sem ponta ou um pauzinho. Se precisarmos usar um deles para furar um pedaço de papelão, vai imaginando aí, ó, você vai pegar um lápis, você precisa furar um papelão com esse lápis. Encontramos dificuldade a menos que o apontemos. Ou seja, se o lápis estiver sem ponta, você vai precisar fazer uma força ali, né, para furar. Porque o lápis sem ponta ele é grosso, né? Ainda que a pressão seja considerável, o lápis sem ponta não produzirá um orifício perfeito. De fato não. Faz o teste para você ver. Pega um papelão, uma folha de papel e tenta furar com um lápis sem ponta. Você vai fazer um rombo, né? Provavelmente. Por quê? Porque está em ação uma lei física simples. A maior parte da força será dissipada e o instrumento rombudo não removerá as partículas do papelão. Analogamente, uma faca cega não pode cortar bem, visto que a força que se aplicar a ela para tal fim será dispersada numa área maior e em muitos pontos, em vez de ser concentrada. Então, se você pegar uma faca cega, a parte do corte ali dela, do fio dela, se o fio está grosso, então ele não vai, a força que você colocar na faca não vai num ponto só, ele vai em mais de um ponto. Em uma área maior, uma região maior. Mas, se os instrumentos estiverem apontados, não haverá dificuldade em fazer o furo ou um corte em linha reta. Se há um segredo nisso, onde está? Simplesmente no fato de que a força aplicada sobre um único ponto é mais eficiente e parece muito maior do que aquela que é aplicada simultaneamente em muitos pontos. Então pensa aqui, você pega um lápis que não tem ponta, quais são esses muitos pontos a que ele está se referindo aqui? O lápis que não tem ponta, ele tem a cabeça dele ele é meio larga. Então, quando você pressiona no papelão, você está pressionando numa área maior do papelão. São muitos pontos ali do papelão que estão sendo pressionados. Já se você pegar um lápis com a ponta bem fininha, você está pressionando numa área menor, não em muitos pontos. E ao você pressionar numa área menor, você vai fazer um furo com mais facilidade e com menos força. Por quê? Porque toda a sua força está concentrada na ponta do lápis. Ou seja, o seu foco está num ponto só. Ou seja, você precisa focar. Aliás, focar é trabalhar com uma ideia de cada vez. Você não sabe o quão poderoso é você trabalhar com uma ideia de cada vez. Ele ainda fala aqui nesse livro sobre essa questão de trabalhar com uma ideia só. Então, aqui, ó, presta atenção. A mente do homem está repleta de pensamento e, por isso, o indivíduo é extremamente fraco. O poder está em uma ideia, não em um monte de ideias. Veja, se, em lugar desses inúmeros pensamentos inúteis, permanecer um único, ele será o poder em si mesmo e terá grande influência. Sabemos que muitos cientistas e inventores, cujas ideias estão a serviço da humanidade atualmente, atribuíram suas descobertas à habilidade de concentrar fortemente o pensamento. E esse foi o caso de Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur e muitos outros. Todos eram conscientes e capazes de utilizar o extraordinário poder do pensamento concentrado
isto é, de pensar unicamente no objeto de sua investigação, excluindo qualquer outro pensamento. Então, meu caro, minha cara, um pensamento é o poder. Focar em um pensamento é o que vai fazer a sua redação ser muito melhor. Você já tentou fazer uma redação parando toda hora para fazer outra coisa ou sendo interrompido por alguém? Você já percebeu como que quando você para fazer uma redação sem nenhuma interrupção, você consegue, além de desenvolvê-la muito mais rápido, você consegue desenvolver ideias melhores? Você já comparou essas duas situações? Pensa nisso. Focar é o poder e alternar tarefas, alternar escrita da redação com preenchimento de questões é o caminho para o fracasso. Você vai perder mais tempo e ainda vai desenvolver ideias piores. Então, qual é a sequência de procedimento que eu recomendo? Primeiro você escreve sua redação no rascunho, depois vai para as questões objetivas, outras questões que houver no dia da prova. Se não houver nenhuma outra, então não tem o que se fazer, mas se houver, faça a primeira redação, o rascunho, depois as outras questões e larga a redação, esquece da redação, não olha mais a redação. Termina as questões, ainda sem olhar a redação, e preencha o gabarito das questões, para que esse tempo, esse distanciamento seja ainda maior da primeira escrita da redação com o seu contato com ela. E aí, só depois disso, você vai voltar para a redação. Por que desse distanciamento? Primeiro, para ter esse distanciamento crítico emocional que eu falei. Segundo, para quê? Para a questão do brainstorming. Os publicitários eles usam muito essa técnica, que é você quer ter ideias, então primeiro você pesquisa tudo sobre aquele assunto, tudo. Depois de pesquisar tudo, você debate, você entra num grupo, debate sobre aquilo, e depois você vai fazer outra tarefa que não tem nada a ver com aquilo, vai descansar a mente, vai dormir, vai jogar tênis, vai jogar ping-pong, vai assistir a televisão, vai fazer qualquer outra coisa que não esteja relacionada com aquilo, que as ideias vão brotar depois na sua cabeça. Começam a ocorrer os brainstorms. Então, quando você escreve a redação no rascunho e se desliga da redação, vai para as questões objetivas, você pode ter alguma ideia, mas aí, como eu disse, você não vai fazer mudanças estruturais. Se você precisar trocar um embasamento, se você tiver uma ideia de um embasamento melhor para a sua ideia, troca. Ainda é possível fazer isso, mas não mais que isso. Não tenta trocar tópicos frasais, ideia central, não mexe com isso. Você não vai ter tempo para isso. Bom, depois de terminadas as questões objetivas, preenchido o gabarito, você vai voltar para a sua redação e vai fazer uma leitura da sua redação, do seu rascunho, ainda na folha de rascunho, você vai fazer uma leitura calma e pausadamente. Só que essa leitura, ela precisa ser feita de um determinado jeito, ela não pode ser feita de uma forma qualquer. Ela precisa ser feita da seguinte forma: você precisa ler e ouvir a sua voz lendo. Ler calmamente, mas ler recitando o que você escreveu. É claro que você não vai ler para todo mundo ali. Você não vai subir em cima de uma carteira lá, de uma mesa e falar: gente, eu preciso revisar minha redação, deixa eu ler aqui para vocês então. É claro que você não vai fazer isso. Mas você vai ali, murmurar, cochichar para você o que você está lendo. Que nem assim, por exemplo. Tratar desse assunto em segundo plano. Para que isso? Porque você vai ativar 2 canais ao mesmo tempo na sua leitura, que é o da visão e o da audição, porque você vai estar ouvindo o que você está cochichando. Você vai estar ouvindo. Então você ativa 2 percepções, 2 canais de percepção ao mesmo tempo,
E isso fará com que você consiga captar mais erros do que se você só lesse sem falar nada, sem verbalizar. Porque o seu canal aditivo é uma percepção a mais que está ao seu favor ali. Você consegue ouvir também. Às vezes uma frase, você leu e não percebeu nada, mas ao ler para você mesmo, você percebe que ela não soou bem. Ela não soou, alguma coisa está errada. Você vai voltar, vai reler e vai encontrar o erro dela. Então você precisa ativar a audição, então você vai ali murmurar ou cochichar a leitura toda do rascunho. Vai fazer as devidas alterações, aquelas que eu me referi ainda nessa aula, as que são possíveis fazer, você vai fazer essas alterações. Que está a lápis no rascunho, você vai lá, vai apagar e vai reescrever algumas coisas. Algumas palavras, alguns termos, ou reescrever alguma frase. Bem, beleza. A quinta parte, a quinta e última, qual que é? É você pegar esse rascunho e ler mais uma vez o parágrafo e passar a limpo. Então, você vai lá, vai começar a passar a limpo na folha de redação, que agora é a caneta, né? Então, você vai ler a introdução. Você dá mais uma lida na introdução e, na sequência, escreve a introdução. Com isso, você vai conseguir fazer 3 leituras. A primeira, quando você voltou ao rascunho, fez uma leitura ali recitando. A segunda é a leitura antes de escrever. E a terceira é a leitura já na escrita, a leitura já escrevendo, porque enquanto você está escrevendo, você está lendo ao mesmo tempo. Enquanto você escreve, você está lendo. Então, com isso você consegue, com essa técnica, você consegue fazer 3 leituras. Agora, esse é o mais importante de tudo que eu vou falar agora. Cuidado. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Você só pode usar essa técnica que eu acabei de explicar se você sabe exatamente qual é o tempo que você gasta para revisar o rascunho e para passar a limpo. Se você não souber qual é o tempo que você gasta para isso, não faça isso. Não faça isso. Já passa limpo muito antes das questões. Por quê? Já pensou se você calcula mal o tempo para passar a limpo? Para revisar e para passar a limpo? Se você calcular, vamos que você acredite que 20 minutos são suficientes para você revisar e passar a limpo. Aí você vai controlando o seu tempo de tal maneira que sobe apenas 20 minutos para você revisar e passar a limpo a redação. Vamos supor que isso aconteça. Só que nesses 20 minutos finais você não haja tempo suficiente para você passar a limpo e você tem que entregar a sua redação pela metade. Já parou para pensar nisso? Então, você vai colocar tudo a perder, toda a preparação, todas as técnicas que você aprendeu. A sua redação de repente está impecável, está muito boa, mas você não conseguiu passar a limpo. Então, eu só recomendo que você use essa técnica, e essa técnica ela é poderosíssima para você captar erros, desde que você saiba exatamente qual é o tempo que você usa para revisar nesse modelo que eu expliquei, lendo em voz baixa, depois lendo, passando a limpo, ou não faça isso. Como você pode descobrir qual é o tempo que você gasta para isso? Você pode fazer isso nos seus treinos de redação. Você pode cronometrar, assim que você terminar uma redação, você dá um distanciamento, você está treinando redação na sua casa. Então você larga a sua redação de lado, deixa 1 hora mais ou menos, depois volta e faz todo esse processo, começa a cronometrar e marca todo esse tempo que você levou para fazer uma primeira leitura, depois ler o parágrafo e passar a limpo, e ver qual o tempo que você vai levar para fazer todo esse processo. Se for meia hora, é meia hora, então você vai reservar meia hora no dia para você fazer isso. Se for 20 minutos, é 20 minutos. Mas você não pode ir para a prova, para o exame, no escuro, sem saber o tempo que você gasta para revisar e para passar a limpo.
melhor que você não use essa técnica se você não souber qual o tempo que você gasta. É melhor você entregar uma redação sem revisar, mesmo que haja erros grosseiros que vai tirar ponto na sua avaliação, do que você não ter tempo para passar a redação a limpo. Então essa é a recomendação que eu faço. Que use essa técnica, mas use com sabedoria. Use com propriedade, sabendo qual é o tempo necessário que você vai precisar para fazer todo esse processo.